Olá, crianças amadas, coisas loucas e desenfreadas. Aqui é o professor Oswaldo Santos Lima para mais um Drops Omicron. Olá, crianças. Lembram da nossa matéria? Objetivas é a alma da fotografia, a coisa mais importante que tem. Mais importante que o corpo da câmera. O sensor é importante hoje na fotografia digital, sim, mas ainda o cristal da sua objetiva, a qualidade da sua objetiva é primordial. Cuidado com a limpeza da objetiva, cuidado com o dedo, não sujar de dedo a sua objetiva, usar parasol sempre que necessário. Algumas objetivas já têm parasol embutido, outras você vai comprar o parasol para sua objetiva. Se não tem, vale a pena sempre usar parasol. Melhora a definição da imagem, a qualidade da imagem. Tudo bem? Nós falamos de grande angular. Hoje nós vamos falar de teleobjetiva, características da tele e daí da vocação de algumas objetivas vendo algumas imagens. Sempre de forma rápida, de forma não tediosa e de forma contínua para que você possa se aprofundar no conhecimento. Lembrando que tudo isso daqui, o nosso canal da Omicron, tudo é uma felicidade fazer para vocês pelo lançamento do nosso curso, novo curso anual de fotografia. Novo, com novas matérias. Vamos falar de drone, como posicionamento de câmera na fotografia de eventos e vamos falar de ética profissional, duas novas matérias. Então, é iniciação, flash avançado, fotografia publicitária, fotografia de moda, fotografia de eventos, ensaios sociais, flash desde a parte de eventos até a parte de estúdio, você aprende tudo no curso anual de fotografia. Não tem tempo? Mora longe de Curitiba? Tem o curso semipresencial, que também começa agora no segundo semestre. De 14 em 14 dias, aulas aqui em Curitiba e você faz o resto em casa. O que é esse resto em casa, Oswaldo? Vídeos educativos. 110 vídeos gravados de aula para você assistir em casa, ok? Já sabe, Escola de Fotografia Omicron. Vem estudar aqui com a gente. Crianças amadas, terminou o jabá? Vamos para a nossa aula. Importante, eu falei de grande angular. Agora eu vou falar características da tele. Características da teleobjetiva, sabe o que é o melhor da característica da tele? Tudo ao contrário que a grande angular. Por exemplo, a grande angular tem grande ângulo de visão. A tele, pequeno ângulo de visão. Quer um exemplo? A objetiva 135 milímetros tem de ângulo de visão 21 graus. Bem menor o ângulo de visão que a objetiva normal. Estou falando em comparação da 135 no sensor full frame, ok? Tem 21 graus de ângulo de visão. A objetiva 50 milímetros, que é a normal do full frame, vai ter 46 graus de ângulo de visão. Uma 28 milímetros, que é grande angular no full frame, você vai ter 76 graus de ângulo de visão. Quanto mais tender a grande angular, maior o ângulo de visão. Quanto mais tender a tele, menor o ângulo de visão, ok? Tele aproxima os planos, por quê? Tudo ao contrário. Grande angular afasta os planos, tele aproxima os planos. Ou seja, tudo parece que está mais achatado, mais próximo. Isso é muito interessante, falando de futebol agora, isso é muito interessante de um assunto que não está nem na moda, que é futebol. Você não vê o Brasil jogando na Copa do Mundo, né? Mas quando você pega as fotos de futebol dos jornais, dos sites, ali na internet, você percebe que a torcida parece que está muito junto, parece que a torcida está próxima ao jogador. Você vai no estádio, você vê que tem metros e metros de distância. É que o fotógrafo de campo usa teles realmente muito grandes. Morgana, puxa aí imagens de
fotógrafos de campo aí na internet. Vamos ver as teles deles. Estão vendo, crianças? Teles longas, 600, 1000 milímetros. Essas teles são muito usadas em eventos esportivos, onde os jornalistas, os fotojornalistas, têm espaço delimitado. Ou você acha que o cara pega uma grande angular, está em cima do lance, né? Dentro de campo, fotografando de perto. Não. Pelas regras, ele tem que ficar numa posição específica, de longe, aproximando essa imagem com a teleobjetiva. E quando ele faz esse sentido de aproximação da imagem, característica da tele, ele aproxima o segundo plano também. E o segundo plano é o quê? A torcida. O segundo plano é o quê? O jogador que estava marcando. Então, na foto, sempre dá a impressão que o marcador está muito perto do atacante. Não estava. Na foto dá a impressão que dava para ele fazer uma falta, passar rasteiro no cara para ele não fazer o gol. Não dava. Porque, na verdade, aquilo que te parece 50 centímetros numa foto de teleobjetiva, de distanciamento entre planos, você vai ver lá na realidade, a visão de cima vai te mostrar que é 5 metros, 6 metros de distância. Então, não dava para o marcador ter tirado a bola. Então, a fotografia é uma distorção ótica causada pelo uso das grandes angulares, que afastam os planos, e das teles que aproximam. Tele tem distorção ótica? Tem. A proximidade que a tele ocasiona entre os planos, o achatamento de planos, é uma distorção ótica. Qual é o objetivo que mantém os planos na mesma distância que nós os vemos a olho nu? A objetiva normal. Essa é uma característica das 50 milímetros quando estamos falando do full frame. De 30 milímetros, em torno de 30 milímetros, quando estamos falando do meio quadro. Ok, crianças amadas? Voltando aqui, características da teleobjetiva. Claro que quanto mais tender a tele, eu vou afunilando esse ângulo de visão. Falamos de outra característica, que é achatamento entre os planos. Mais uma característica, pequena profundidade de campo. Lembra que explicamos na última aula da profundidade de campo? O que é a profundidade de campo? Tudo que está nítido numa fotografia, certo? A profundidade de campo tem 3 controladores. O primeiro controlador é a distância focal. A objetiva que você está usando, o nome da objetiva, o tamanho da objetiva. Como que a distância focal controla a profundidade de campo? Quanto mais tender a tele, menor a profundidade de campo. Ou seja, o foco é mais seletivo. Na fotografia de moda se usa muito teleobjetiva. Então o foco é mais seletivo. A modelo está em foco e o fundo desfocado. Quanto mais tender a tele, ou seja, mais tele for, menor a profundidade de campo. Ok? Profundidade de campo é a soma de todos os planos nítidos de uma fotografia. Vimos isso na última aula, com detalhe. Eu falei, faz com anel de focalização ou com autofocus. No João, o João estava ali, né? Fizemos uma linha que era o foco pontual. A profundidade de campo crescia 1/3 para frente, 2/3 para trás, 1/3 aquém, 2/3 além do objeto fotografado. Essa somatória da profundidade de campo se chama profundidade de campo. A somatória, perdão, dos planos nítidos se chama profundidade de campo. Teleobjetiva, pouca profundidade, mais foco seletivo. Grande angular, grandes profundidades de campo. Isto é característica da objetiva. Outra característica, ao contrário da grande angular tem distância de foco mínimo pequena. Ou seja, eu posso chegar próximo ao objeto e ter foco. Distância de foco mínimo pequena. E na tele? Lembrando que aqui estamos falando de teleobjetiva. O que é tele? Tudo que é maior que a normal. Se a tua normal é 30, está no APS-C, meio quadro, tudo acima de 30 é tele. Então são características. Tudo acima de 50 para o full frame é
teleobjetiva. Distância de foco mínima, grande, distância de foco mínimo grande. Um exemplo, a minha 135 milímetros, uma objetiva que eu uso muito para retratos comerciais. Aqui eu tenho uma 135 milímetros, você consegue fechar nela, Morgana? Uma objetiva bastante interessante da Nikon, é uma F2, é uma objetiva bem bojuda, porque é uma objetiva realmente com primeira abertura bastante grande e com parasol já instalado na câmera. Ótimo, em tele é fácil fazer isso. Em grande angular é um pouquinho mais complicado fazer isso. Grande anel de 135 fixa, ela é só 135. Eu gosto muito para retratos comerciais. Tem pouquíssima profundidade de campo. Por quê? Porque um dos controladores da profundidade de campo é distância focal. Quanto maior a distância focal, menor a profundidade de campo. Essa objetiva 135, a distância mínima de foco é 1,10 m. A pessoa precisa estar além de 1,10 m para eu conseguir fazer foco com ela. Enquanto que numa 28 milímetros, na casa dos 25 centímetros. Numa normal 50, na casa dos 50 centímetros. E isso dependendo do fabricante, ok? É muito normal que mudando de fabricante, mudando de formato, de médio formato, pequeno formato ou do APS-C, tenha mudanças aí na distância mínima de foco. Só que é uma tendência que teleobjetivas eu aproximo a imagem pela ótica, mas eu não me aproximo pelo corpo tanto quanto eu me aproximo com uma grande angular. Certo? Vimos ali que a 135, 1,10 m de distância. Enquanto que uma 50 milímetros eu posso ficar a meio metro de distância. Com uma 28 milímetros eu consigo ficar ali, normalmente, isso gerenciando o que seria normal, que seria uma regra geral, a 25 centímetros de distância. Oswaldo, tem uma grande angular que eu uso em tal câmera que dá 70 centímetros de distância. Pode acontecer diferenças, tá? São as chamadas exceções. A regra não explica tudo. A didática está feita pela maioria dos casos, certo? Existem casos específicos, como as objetivas macro. Macro pode ser grande angular, macro pode ser normal, macro pode ser tele. O que é uma objetiva macro? Macro é uma objetiva que consegue reproduzir o objeto da realidade na escala 1:1. Na escala 1:1. Não é na ampliação, que é fácil. Na ampliação você reproduzir algo na escala 1:1. Então como eu vou reproduzir na escala 1:1? No sensor. No sensor da câmera, vamos dizer que aqui é um full frame, e eu fotografei este pincel de quadro branco. Tá vendo? Essa bundinha do pincel aqui, vamos dizer que tenha 1 centímetro de diâmetro. Se eu tenho uma objetiva macro, eu consigo fotografar com foco esta parte do marcador com o mesmo 1 centímetro de diâmetro. Ou seja, ele vai estar aqui no tamanho original, escala 1:1, com 1 centímetro de diâmetro o meu marcador, lá no sensor, lá na imagem criada no sensor fotográfico. O que seria uma foto macro de uma pessoa? Ué, se o olho da pessoa tiver aqui 2 centímetros, tem que ter 2 centímetros no sensor. Ou maior ainda. Não é na cópia, que na cópia é fácil, eu posso ampliar o olho quanto quiser numa cópia, né? Na chamada ampliação na época do filme, ou no print agora na época digital. É fácil eu fazer isso do tamanho que eu quero, mas é no sensor. Macro é aquela objetiva que, independente da sua distância focal, consegue reproduzir um objeto do mundo na escala 1:1.
Com isso, nós contamos com objetivas macro, pode ser tele, pode ser grande angular, pode ser normal, com fole de extensão, certo? Fole de extensão é um tipo de acessório para macrofotografia, com também anéis de extensão, e, em último caso, com inversão da objetiva, que não é aconselhado, ou até com tubos de extensão, muito usado no médio formato e também no pequeno formato. A Nikon vende, a Hasselblad vende, né? O fole que é mais raro. Por quê? Eu preciso distanciar a objetiva do plano de focalização para conseguir fazer macrofotografia. Então, o tubo de extensão é oco, não tem ótica nenhuma dentro. Fole de extensão também completamente oco. Vamos ver esse equipamento? Vocês estão vendo aí um fole de extensão. Fole de extensão feito para Nikon, ok? E tem uns tubos de extensão comum. A Hasselblad usa muito tubo de extensão, principalmente aqueles fotógrafos de publicidade, que precisam tirar fotos muito próximos de detalhes, usam tubos de extensão para fazer macrofotografia. Por que eu estou falando de macro? Porque eu quero deixar claro, eu estou falando de um tipo de divisão entre as objetivas que é clássico, que é dividi-las pela distância focal como critério em grande angular, normal ou padrão e teleobjetivas. Daí o cara chega, o que é objetiva macro? Macro é aquela que faz reprodução na escala 1:1. É outra divisão, é um tipo especial de objetiva, mas que cai, claro, nesse parâmetro de grande angular, normal e tele, porque ela tem alguma distância focal, concordam? Eu uso a 60 micronicor da Nikon, que é uma tele, né? E eu tenho outra tele que é 105 micronicor da Omicron, também teleobjetiva, certo? São objetivas que fazem foto macro. A Omicron chamou de micro, só de charme, só de nome, só de marca, mas são objetivas macro. Tudo bem? Características da teleobjetiva, tudo ao contrário da grande angular. Grande angular, grande ângulo de visão, tele, pequeno ângulo de visão. Grande angular tem distorção nas bordas, tele não tem distorção nas bordas. Grande angular afasta os planos, tele aproxima os planos. Tudo ao contrário que a grande angular. E isso faz com que essas objetivas tenham vocação. O que nós chamamos dessa vocação das objetivas? Ué, alguns trabalhos que se encaixam melhor a características das objetivas. Por exemplo, eu vou fotografar natureza. Quero fotografar natureza. Se você vai fotografar paisagens, é muito interessante você ter grande angular, porque você precisa de grande ângulo de visão para fotografar natureza. Mas se você for fotografar vida selvagem, é interessante que você tenha teleobjetiva. Ou você vai chegar com um grande angular na cara do leão para fazer uma foto. Não, né? Você vai estar longe fotografando um pássaro, fotografando um leão, fotografando uma hiena com teles longas, por segurança. Então você tem a vida animal selvagem fotografado com tele, mas as paisagens fotografado muito com grande angular, vocação. Você vai fotografar esportes com teleobjetiva, porque você está muito longe no vôlei, você está muito longe no futebol, você não está dentro de quadra. E o cara não quer ver, o público não quer ver uma cena da quadra inteira. Ele quer ver o suor do atleta, ele quer ver o atleta batendo na bola, ele quer ver o atleta de perto. Teleobjetiva. Então é vocação da tele a fotografia esportiva. No documentário, tem grande vocação a normal e a grande angular. Muito pela luminosidade, nós vamos comentar isso, da luminosidade da tele, da luminosidade da normal, da luminosidade da grande angular, que difere. A grande angular tende a ser mais luminosa que as teleobjetivas, ou pelo menos o custo financeiro dela ser mais luminosa é menor. Vamos verificar isso falando de diafragma. Mas eu gosto muito de usar grande angular para mostrar o espaço vivencial das pessoas que eu fotografo
nos meus ensaios documentais, certo? Vimos algumas fotos do ensaio de Cuba que eu fiz com grande angulares. Veja aí, por exemplo, da 35mm. Essa 35mm é 35mm da Nikon. São fotos feitas com Nikon full frame a D800E com a 35mm da Nikon. Certo? Eu gosto desse ângulo mais aberto porque não só mostra o indivíduo, mas um pouco do espaço vivencial, sem fechar naqueles retratos muito próximos do corpo da pessoa, onde eu não tenho a história ao seu redor aparecendo. Eu, como documentarista, adoro o grande angular. Gosto muito da 21, da 24. Amo a 35mm, que é uma das objetivas que, se fosse para ter só uma objetiva, eu teria 35mm para o full frame. Mas eu sou documentarista. Já imaginou fazer com 35mm cobertura esportiva? Casamento, né? A pessoa está longe, eu quero fotografar, aparece todo mundo e a pessoa lá no meio, pequenininha. Não dá. Casamento tem equivocação. Zooms rápidas. 24-70 quando se fala no full frame, certo? 18-80, 18-70. Existem essas lentes com maior abertura também de meio quadro, não só aquela que vem no kit, que é 3.5, 5.6. Eu preciso de grande angular tele no casamento. Então, pelo casamento ser muito agitado, o evento muito agitado, é interessante eu trabalhar com zoom. Abre na grande angular, fecha na tele. Você pode ter um segundo corpo que esteja com uma lente 50mm, por exemplo, com uma grande abertura, ISO alto, para você fazer alguns detalhes com a luz ambiente. É interessante trabalhar com mais de um corpo e com duas objetivas ao mesmo tempo. Aqui com uma zoom 24-70, por exemplo, e daí o outro corpo com uma 50mm, bem clara, 1.4, para você pegar detalhes da festa em preto e branco. Depois você pode passar um filtro ali no Lightroom, no Photoshop de grão, fazer uma foto mais charmosa, aparecendo fotografia dos anos 80, dos anos 70, de coberturas jornalísticas num casamento ou num evento. Uma dica, né? Você faz, você vai achar a tua estética. Eu gosto de trabalhar assim, com dois corpos com objetivas diferentes, para não pegar um corpo, tirar a objetiva, passar para outro corpo. Eu gosto de ter dois corpos com objetivas diferentes sempre, tá? Dependendo isso da característica do fotógrafo e da interpretação que cada fotógrafo vai ter do seu trabalho, do seu métier, da sua cena. Fotógrafos pensam de maneira diferente, graças a Deus. A divergência, a pluralidade de pensamento, pluralidade de uso, levam a isso que nós conhecemos como mercado fotográfico. Ninguém é dono de verdade, não existe verdade absoluta. Por isso que eu estou falando da técnica, das características e de vocação. E isso não é uma verdade absoluta, é a verdade do nosso mercado, verdade da nossa técnica, que você vai interpretar e administrar essa informação para o seu melhor caminho na fotografia. Eu uso muito grande angular. Então, se eu fosse escolher, eu prefiro ter uma grande angular e não ter uma tele. Uso menos teleobjetiva. Mas se você é fotógrafo de moda, a vocação da tele é a fotografia de glamour, o book, a moda. Imagine com um grande angular. A menina vem para o teu estúdio fazendo o famoso, já viu as meninas de moda hoje, são magérrimas, né? Ela vem para o teu estúdio fazendo aquele famoso receita, famoso regime da azeitona. Pega de manhã, come uma azeitona, no almoço chupa azeitona, no final da tarde faz um chá com o caroço da azeitona e chega para fotografar no dia seguinte, magérrima. Você põe uma camiseta da menina, cai no chão, passa, né, pela gola. As meninas são muito magras, o padrão hoje está sendo até muito criticado no mundo todo, né, porque é um padrão fora da realidade, mas ainda é o padrão vigente na moda. Podemos lutar contra ele, mas ainda é o padrão vigente na moda, essas meninas magérrimas, certo? Daí chega essa menina magérrima, você pega, a menina é muito alta, você tem um estúdio muito pequeno, precisa fazer uma foto de corpo inteiro, a menina tem 1,80 m. 1,80 m você, né, precisa de um ângulo. Ao invés de você ter um estúdio maior, para poder fazer essa foto com teleobjetiva,
ali na casa dos 80 milímetros seria interessante, 85 milímetros. Ok, no meio quadro podia ser feito com uma 50 milímetros. No full frame, entre 105 e 85 seria interessante para uma foto de corpo inteiro, né? Agora eu preciso me distanciar para fazer essa foto de corpo inteiro, para ela entrar na minha tele. Não, você tem 3 metros só de estúdio, você pega e põe uma grande angular pelo ângulo de visão. Põe lá uma 28 milímetros, põe lá uma 18 milímetros e vai fotografar a menina. Característica da grande angular, abaula as bordas. A menina que fez o chazinho de azeitona para ficar magra, agora tem bordas abauladas. Eu não queria nem dizer isso para vocês, mas eu sou magérrimo. O problema é a Morgana que me filma com essa grande angular. Eu sou um fio, gente. Eu sou muito magro. Eu devo pesar no máximo ali uns 39 quilos. Mas a Morgana põe essa grande angular que me dá até a impressão que eu tenho uma certa barriga. Não é, gente, é distorção de grande angular isso. Brincadeira à parte, gente, realmente grande angular engorda. Certo? Grande angular, massa à noite, vida sedentária, engorda. Certo? Evite colocar grande angular para fazer uma fotografia de moda. A menina vai ficar mais cheinha por bordas abauladas. Fora que grande angular afasta os planos. Eu tenho um plano aqui, nariz, outro plano aqui, rosto, outro plano aqui, orelha. O nariz vem para frente, a orelha vai lá para trás, deforma o rosto. Tá? Grande angular tem que tomar cuidado, não é a foto de glamour. Tem muito fotojornalista que usa essa deformação da grande angular, porque o jornalismo está afastado da fotografia de glamour, e por uma certa crítica social, crítica à política, faz algumas imagens de políticos aproveitando essas distorções. Então, ou se fotografa o político muito de perto com distorção, Morgana, encontra lá foto, acho que do Maluf deve ter, fotos ali na internet, com essa distorção próxima, ou aproveita teleobjetivas que achata os planos e cria também imagens muito significativas, como essa imagem do Hugo Chávez, quando estava vivo, que ele parece um Mickey Mouse. Por quê? Porque tinha lá atrás um desenho na parede e a teleobjetiva aproxima esse desenho da cabeça dele, ele parece o Hugo Chávez Mickey Mouse. É muito interessante, por ele ter sido um homem de esquerda e o Mickey Mouse um representante do capitalismo americano. Aí você tira as conclusões. Ou essa imagem da ex-presidente Dilma Rousseff com uma espada atravessando ela num dia do soldado, o apresentar armas, né? Era ali apresentar armas, dá a impressão que o militar enfiou uma espada na Dilma e ela prestando homenagem à bandeira, tá arcada, e com isso dá a impressão que ela levou uma espadada. Claro que dentro do jornalismo é uma imagem metafórica, uma imagem que faz pensar, uma imagem que faz refletir as duas imagens, tanto do Hugo Chávez quanto da Dilma. Na nossa pesquisa também encontramos essa imagem do Rei Pelé, uma imagem preto e branco do Rei Pelé, em que tem uma tuba atrás dele. As bandas militares, década de 70, anos 60, a banda militar tocando o hino nacional e lá atrás uma tuba. Só que esse desenho da tuba criou uma aura sobre a cabeça do Rei Pelé, santificando assim o maior jogador da história do futebol brasileiro. São interpretações de grandes fotógrafos que estão usando da distorção ótica para comunicar suas ideias, criando grandes metáforas visuais. Hoje estudamos um pouquinho características da teleobjetiva, vocação, moda vocação da tele. Grande angular, fotojornalismo, fotodocumentarismo, né? Fotografia de arquitetura, grande angular, arquitetura de interior, grande angular, não tem como ser diferente. A objetiva normal, uso geral, irrestrito. Bresson, o maior fotógrafo do século XX, usava que distância focal? 50 milímetros. Purista, só usava 50 milímetros. Detestava a tele, detestava a grande angular. Hoje, os fotógrafos modernos vão se apaixonar por uma certa distância focal. A nova geração é super apaixonada pela 24-70,
né? Tem gente que cultua 24-70-2.8, fala, meu, 24-70-2.8, né? Gosta. Eu não uso zoom, gente. Só uso lentes fixas. 21, 24, 35, 50, 135, 60, 105, são as distâncias focais que eu uso. Mas eu gosto de usar lente fixa pela primeira grande abertura. Próxima aula, diafragma. Super importante. E vamos ainda ter mais drops Omicron. Como a gente está tendo os 2 drops Omicron falando de aula, falando de técnica fotográfica, vamos fazer mais um drops Omicron por semana, falando de assuntos outros que não somente técnica fotográfica. Estamos falando de técnica fotográfica, estamos passando aula para vocês, como nós fazemos aqui na Omicron, para que você possa vir conhecer a Omicron, conhecer o nosso método, tornar-se aluno da Omicron, seja à distância, nos diversos cursos à distância que a Omicron tem. Acesse lá ead.omicronfotografia.com.br ou se torne um fotógrafo profissional fazendo o curso anual profissionalizante da Omicron. Novo curso anual profissionalizante que tem início agora em agosto. Não reclame porque as vagas são limitadas e nós não abrimos nunca turma extra, ok? Vagas limitadas, as turmas que estão lá, lotou, fechou, certo? Início em agosto. Oswaldo, como que eu faço a matrícula? Como visito vocês? Procura ali, Rua Padre Germano Maier, 2200, Hugo Lang, aqui em Curitiba. Nosso telefone é o 3252-1093, 41, Curitiba. E entre no nosso site. Lá você pode fazer matrícula, tirar dúvidas, mande e-mail se tiver alguma dúvida, lá no nosso site omicronfotografia.com.br. Não perca tempo. Ah, está em crise, não tenho dinheiro para fazer curso agora. Você quer uma nova profissão para sair da crise, né? Importante investir em conhecimento. Investir em conhecimento é você ter uma nova profissão para realmente sair da crise. Não fique patinando aí, esperando cair do céu alguma coisa. Não vai cair. Se cair, no máximo, é chuva. Um grande abraço do professor Oswaldo Santos Lima.